Já alguma vez pensamos nisto? As nossas vidas são, no fundo, governadas por um complexo livro de regras que a gente nem sempre vê. E o mais interessante é que essas regras foram criadas para proteger os nossos direitos individuais em quase tudo o que fazemos. Pois bem, é exatamente isso que vamos explorar. Vamos tentar desvendar este livro de regras invisível e perceber os princípios legais que nos protegem perante sistemas que são, bem, muito poderosos, sejam eles a polícia, as gigantes das redes sociais ou até os bancos. Pensemos, por exemplo, na interação com as autoridades. Em situações que podem ser de alta tensão, não é um vale-tudo. Existem procedimentos muito claros para garantir que tudo aconteça de forma justa. E o mesmo vale para o nosso dia-a-dia digital. Cada vez que abrimos uma rede social ou simplesmente navegamos na internet, há uma teia de direitos e regulamentos a funcionar para proteger a nossa informação pessoal. E isto chega até às nossas finanças, claro. Quando se pede um empréstimo, por exemplo, até os sistemas automatizados, os algoritmos que tomam decisões, estão sujeitos a regras sobre como os nossos dados podem ou não ser usados. Muito bem, vamos mergulhar no primeiro grande pilar deste livro de regras, o direito a um processo justo. A ideia é muito simples, na verdade. O jogo, por assim dizer, tem de ser jogado com regras justas para todos. Podemos pensar nisto como as regras de um desporto. O devido processo legal, no fundo, garante que as autoridades não podem simplesmente inventar as regras à medida que o jogo avança. Têm de seguir procedimentos que já estão estabelecidos e que valem para toda a gente. E aqui vemos como é que um princípio que parece abstrato se torna numa coisa muito, muito concreta. Numa situação como uma detenção, a lei, como esta do Reino Unido, define passos específicos que transformam a teoria do processo justo numa realidade prática que nos protege. Ok, se o primeiro pilar tinha a ver com o poder do Estado, o segundo foca-se no grande poder da nossa era, a informação. Vamos falar do nosso ativo mais valioso hoje em dia, que são os nossos dados pessoais. A lei começa, pelo mais básico, definir quem é o protagonista desta história. E a resposta é cada um de nós. Os nossos dados são, na verdade, uma extensão de quem somos. E leis como o famoso RGPD na Europa não são só regras para as empresas. São, na verdade, um kit de ferramentas para as pessoas. Dão-nos o poder de perguntar o que sabem sobre nós, de corrigir o que está errado e até de pedir para sermos esquecidos. E esta citação vai mesmo ao coração do assunto. Não estamos a falar de pormenores técnicos ou burocracia. Estamos a falar da proteção de um direito humano fundamental no século XXI. No fundo, tudo se resume a este teste de 3 partes. É simples, mas é incrivelmente poderoso. Qualquer organização que use os nossos dados tem de provar que o faz de forma lícita, leal e, claro, transparente. Certo, mas e se as regras forem quebradas? É aqui que entra o nosso terceiro pilar, que fala precisamente dos sistemas criados para garantir que estes direitos são cumpridos e que as grandes instituições são responsabilizadas. Esta é a pergunta de $1 milhão, não é? Ter direitos é ótimo, mas se eles forem violados, o que é que a gente faz? Felizmente, o tal livro de regras também tem uma resposta para isto e aponta caminhos bem claros para procurar justiça. Desde as comissões de proteção de dados de cada país até aos tribunais internacionais, o que existe é um sistema com várias camadas, pensado para dar resposta e garantir que ninguém está acima da lei. E agora chegamos talvez à parte mais delicada e complexa de todo este livro de regras. Aquela tensão que existe sempre entre a liberdade de cada um e a segurança de todos. A própria lei reconhece isto de forma muito clara. Sabe que os direitos individuais, por mais importantes que sejam, às vezes têm de ser pesados na balança contra as necessidades da sociedade em geral. Mas, atenção, isto não é um cheque em branco. É crucial perceber que a lei é muito específica. Estas limitações só são permitidas para fins muito bem definidos, como prevenir crimes graves ou proteger a segurança nacional. E aqui está a grande salvaguarda. O ponto essencial de tudo isto. Qualquer restrição a um direito fundamental tem de ser, ela própria, uma medida limitada, justificável e que faça sentido numa sociedade democrática. Ok, depois de vermos todo este cenário que parece bastante complexo, o que é que podemos levar connosco? Quais são as ideias-chave?
Se pensarmos bem, estes três pilares, um processo justo, direitos sobre os nossos dados e responsabilização, formam um kit de ferramentas essencial. Conhecê-los é o primeiro passo para conseguirmos navegar neste nosso mundo que está cada vez mais complexo. E a grande questão que fica no ar é esta. Este enquadramento está sempre a mudar e o desafio é gigante. Como é que conseguimos adaptar estes princípios tão fundamentais às novas tecnologias e às novas ameaças que vão surgindo?